Olá pessoal, 29 de abril de 2023, 14 horas. E aqui estou para dar continuidade ao estudo da obra Em Busca da Verdade, realizado pelo canal Mood e eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 13, capítulo 4, Experiências de Iluminação. Iniciando hoje, portanto, o capítulo 4. A existência terrena é uma experiência de aprendizagem valiosa através da qual o Self, em sua essência superior, penetra nos arquivos grandiosos do inconsciente coletivo e individual, para bem o assimilar, ampliando a sua capacidade de discernimento e de conquistas libertadoras. Eu vou para a nota do expositor e volto. Nota do expositor. Livro dos Espíritos, capítulo 4, da parte segunda, da pluralidade das existências, Allan Kardec e Espíritos. Pergunta 166. Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Resposta: sofrendo a prova de uma nova existência. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Resposta: depurando-se. A alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. A alma então passa por muitas existências corporais? Resposta: sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Pergunta 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há justiça? Era para ter um H aqui. 168. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Resposta: a cada nova existência o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. E 169. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Resposta: não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Então, isso está no Livro dos Espíritos, é daqui que Joana tira essa base do que ela está trazendo, de que nós precisamos das encarnações, ou seja, precisamos estar no corpo físico para aprendermos. Então, aqui está a teoria por detrás disso aqui. O espírito precisa reencarnar. Então, é importante que eles colocam, né? Sofrendo a prova de uma nova existência, porque é um sofrimento. Mais prazeroso que tenha é uma prova, e toda prova é um sofrimento. Ela nos leva para um lugar melhor, mas é um sofrimento. Então eu tenho que estar apegado a isso, que isso é uma experiência probatória para o espírito. Não é, eu não estou aqui a lazer, mas eu também não estou aqui como uma punição, é uma prova. Não há uma quantidade, né? O que eles resumem aqui? Não há uma quantidade determinada de reencarnações até que o indivíduo, o espírito, esteja depurado. Depende das escolhas que cada um faz pelo livre-arbítrio. Pode ir mais rápido, pode atrasar um pouco mais, em razão de vícios e processos. Mas eles estão dizendo, não é uma diferença de 10 para 100. É de um número que beira o infinito naquilo que nós compreendemos. Para a eternidade, isso não significa muita coisa. Mas para o nosso pensamento secular, né, este que divide as gerações em séculos, anos e décadas, isso é um pouco mais complexo. Então não adianta ficar pensando se são 10, 100 ou 1000 encarnações. São quantas forem necessárias. Não há um limite, não se jubila nesse sentido, né? Então volto aqui em Joana. A existência terrena é uma experiência de aprendizagem, porque ela é uma encarnação. A existência no planeta Terra é uma experiência de aprendizagem valiosa. É nessa experiência que o Self, aquilo que somos na essência, o espírito imortal, em sua essência superior,
penetra nos arquivos grandiosos do inconsciente coletivo, ou seja, eu passo a ter acesso aos que antes de mim, ao conhecimento que os que estavam antes de mim sabiam, e eu começo a desenvolver um conhecimento individual. Assim, eu assimilo este conteúdo, amplio a minha capacidade de discernimento e, como eu sei mais, eu consigo tomar decisões melhores ou mais sábias que me permitem conquistar maiores liberdades. Você começa sem saber trocar a própria fralda, de repente usa o penico, de repente começa a andar, de repente começa a pôr o próprio garfo. Isso é uma conquista libertadora. O nosso desenvolvimento no corpo por si só já mostra como um conhecimento novo amplia a nossa capacidade e, como consequência, nos dá mais autonomia. Então, isso é uma conquista libertadora. Quando você souber separar o que é mágoa de tristeza, de raiva e nomear cada uma dessas coisas, você fica menos vítima de todas elas e já consegue perceber com mais facilidade os primeiros sinais da presença de uma delas e já sabe mais ou menos como atuar. Esse é o desenvolvimento de um processo de autoconhecimento de psicoterapia. Ir conquistando ferramentas à medida que os sentimentos e as situações aparecem para aprender com aquilo, vacinar-se daquilo, criar uma imunidade e na próxima vez dar uma resposta mais efetiva. Tá bom? Então eu entro no inconsciente coletivo e vejo aquilo que os ancestrais já têm no conhecimento, no meu próprio DNA, na minha própria genética, e aí, consequentemente, eu começo a perceber em mim algumas coisas dessas que eu assimilo. E só um adendo aqui. Se você não tem interesse em ter filho, filha, mas puder doar o óvulo ou o espermatozoide, faça isso. Porque o nosso desenvolvimento como seres orgânicos passa pela evolução genética. E a evolução genética precisa existir. Se você interrompe o fluxo da vida, porque você não quer ter um filho, isso tudo que você tem de carga genética, toda essa história, todos esses aprendizados, toda essa evolução morre com você. Ah, eu sou uma pessoa muito inteligente, mas eu não tenho paciência para ter um filho. Não deixe a sua inteligência morrer com você. Passe isso adiante para que essa inteligência continue. Nós somos responsáveis de alguma forma por esse elo. Você facilita a vida no mundo, nas próximas gerações, se você permite que tudo isso que você já assimilou e aprendeu como ser e evoluiu e agregou ao teu DNA seja passado adiante. Não deixe morrer em você toda essa informação, porque isso é um banco de dados valiosíssimo. Cada experiência no carreiro orgânico faculta-lhe conquistar mais conhecimentos e melhor capacidade para desenvolver os sentimentos, aumentando a habilidade para entender-se, para compreender as demais criaturas e amar-se, amando-as. Então, baseado nisso que Joana concorda com o que está no livro dos Espíritos, de experiência em experiência, de encarnação em encarnação, né? Reencarnação em reencarnação, eu conquisto maiores conhecimentos e desenvolvo melhor os meus sentimentos, aumentando a habilidade para me compreender, compreender os demais e amar-se, amando-as. Não é um movimento que começa de dentro e vai para fora. Só que em alguns momentos começa de fora e vem para dentro. Então eu extroverto e eu introverto. Eu extroverto buscando fora e eu introverto trazendo para dentro. Alguém aprende comigo, eu aprendo com o outro e assim nós vamos trocando. Essa informação modifica a maneira como você relaciona com o mundo e cria uma nova ferramenta, que é esta ferramenta que fica registrada nas tuas células. Por isso é importante não deixar que as tuas células morram com você. As informações que elas têm estão no seu DNA. Além do que você vai ajudar pessoas que querem ter filho e não podem, né? Então é um trabalho que só tem ganhos. Quem sabe daqui 10 encarnações você não volta para o planeta Terra e se beneficia de novo da tua inteligência, ou da sua aparência, ou da tua capacidade muscular 10 gerações mais evoluídas. Aumentando a habilidade para entender-se. Então, quando eu compreendo, eu desenvolvo então a autonomia, eu desenvolvo o autoconhecimento. O autoconhecimento me faz compreender que o outro também é um ser,
Tá? É o que na gestalterapia nós chamamos de eu, tu e isto. Né? Eu já expliquei isso em estudos anteriores, mas neste aqui não. Imagine que eu me identifico como um ser completo. Eu sou eu. Se eu vejo você como um ser completo, eu vejo você como tu. Se eu vejo você como uma ferramenta para satisfação minha, eu vejo você como isto. E se eu vejo a mim como uma ferramenta para a satisfação do outro, eu vejo a mim como isto. Eu sou isto. Aquele ali é o que me dá carona. Aquele ali é o que me empresta dinheiro. Aquela ali é com quem eu transo. Aquele ali é com quem eu desabafo. O ser vira isto. Dane-se, eu nunca perguntei para a pessoa que me escuta se ela está com problemas. Dane-se. Então, quando essa com quem eu transo fala, hoje eu não estou muito afim porque eu estou menstruada, então eu falo, então a gente marca outro dia, eu não vou chamar ela para fazer outra coisa, porque para mim ela é só aquilo. Se ela não está disponível para aquilo, ela não existe. À medida que eu vou fazendo o processo de terapia, eu vou me percebendo como self, ou seja, como eu começo a gerar uma simpatia que vai virar empatia, onde eu percebo o outro como tu. Eu tenho que ter responsabilidade emocional, porque quando me traíram do eu, por que agora eu vou trair o outro? Se eu não gostei que atrasassem o pagamento comigo, por que eu estou atrasando o pagamento com o outro? Eu deixo de ser isto, eu deixo de ver o outro como isto, eu me torno eu e o outro se torna tu. É um eu tão importante quanto a mim. Eu passo a respeitá-lo e isso é o desenvolvimento da empatia. Eu desenvolvo isso, mas é a experiência corpórea, segundo ela e Kardec, que nos oferece essa oportunidade, os espíritos, né? Então eu continuo aqui no desenvolvimento, continua no Livro dos Espíritos, nova nota do expositor, agora o capítulo 5 da parte segunda, sobre a pluralidade das existências. São observações sobre, né? Pergunta 224. Que se torna a alma no intervalo das encarnações? Ou seja, depois que eu desencarno e eu volto a ser espírito, o que acontece comigo? Espírito errante, resposta, que aspira a novo destino, que espera. 226. Pode-se dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Resposta: os que devam reencarnar, sim. Mas os espíritos puros, os que atingiram a perfeição, não são errantes. Seu estado é definitivo. 230. O espírito progride no estado errante? Resposta: pode melhorar-se muito, sempre conforme a sua vontade e o seu desejo. Mas é na existência corporal que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Então, este é o desenvolvimento. Quando eu não estou num corpo físico, eu estou na erraticidade. A erraticidade é o estado denominado para os espíritos terão que encarnar de novo, como se eles estivessem ali numa fila. Mas eles não estão apenas parados esperando, eles podem existir. Visitar pessoas, ler coisas, conversar com outros, assistir palestras, tudo que se pode fazer num corpo físico e um pouco mais. O que não tem o espírito é o sistema nervoso central. Essa oscilação provocada por hormônios, provocada por neurotransmissores, provocada pelas dores, o que é humor, o que é tristeza. Então, o sistema nervoso central do corpo humano nos permite criar essa escala, ampliar essa paleta. Né? Mas assim como, sei lá, tem uma pessoa que vai falar, que cor que é a gola da tua camisa? Vermelha. E a camisa? Também é vermelha, mas é o mesmo vermelho? Então, quem trabalha com tinta, né, decoração, arquitetos e arquitetas, a pessoa fala assim: eu quero essa parede vermelha. Ele pensa: meu Deus, mas qual dos 20 tons? Que vermelho ele está falando? Porque não existe só o vermelho. O desenvolvimento da inteligência emocional é a mesma coisa. A pessoa chama fome, raiva e angústia de tristeza. Aí vem e fala: não, não, isso aí não é raiva, isso é tristeza, isso aqui não é dor, isso é frustração. Isso... Ela vai separando e ela percebe que é muito maior do que o que ela imaginava. Ela tinha 3, 4 nomes para determinar os sentimentos dela, mas que ela tem uma escala de 20, 50 que podem ser elaborados aí. Aí isso vai ficando mais perceptível. E é o sistema nervoso central do corpo humano que nos permite ter essa experiência de ocitocina, de nos sentirmos apaixonados, a excitação, porque o espírito nem pênis nem vagina tem. Então, quantas histórias não foram determinadas por causa de uma ereção? Casamentos que acabaram, impérios que caíram, pessoas que foram deflagradas, presidentes que perderam o posto por causa de uma ereção.
Então, isso é muito importante, porque demonstra onde estão os nossos valores, modifica a vida de um indivíduo que perde tudo aquilo que tinha. Um estuprador, se não tivesse ereção, não estuprava. Então, nós não saberíamos que um indivíduo é estuprador se ele não estivesse no corpo. Quando ele está no corpo, ele mostra a tendência dele. E aí alguém é vítima. E esta vítima modifica-se toda a vida dela também depois que ela sofre o estupro. Então a experiência no corpo humano, ela modifica, a nossa experiência, ela nos faz registrar todos os estados de dor e de prazer. O prazer que uma mãe sente ao pegar o bebê no colo. Isso não tem como você explicar espiritualmente. É uma sensação da experiência humana. Então é isso que eles estão dizendo. O desenvolvimento vem por isso. Se eu fico aqui na experiência humana querendo viver de diazepam, cocaína, maconha, só anestesiado, eu estou jogando fora a oportunidade. Eu vou repetir de ano. Eu tenho a ilusão de que eu estou passando por isso, mas eu não estou. Eu não crio esse espectro, eu fico sempre nas mesmas coisas. Ih, tô sentindo um pouco de ansiedade, vou fumar um. Ah, eu tô numa tristeza, vou tomar uma. E eu nunca entro em contato para que aquele sentimento se desenvolva em um nível mais profundo, porque eu sempre elimino ele quando ele ainda está raso. Então, o espírito progride no estado errante, então é possível progredir sem a encarnação? Sim, pode melhorar-se muito conforme a sua vontade e desejo, mas é só na experiência corporal que ele consegue pôr em prática aquilo que ele desenvolve teoricamente. Continuando em Joana. Reduzindo-se o ser a uma única existência corporal, ei-lo fadado a carregar o peso do acaso, feliz ou desventurado, impondo-lhe um destino que não tem direito nem recurso para modificar, submetendo-se inerme às injunções desgovernadoras da fátua ocorrência. O que diz isso aqui tudo? Que se só existe uma encarnação, que se nós tivéssemos só uma vida, não seria justo, porque aquele que nasce sem as pernas nunca saberia o que é ter uma. Porque aquele que nasce com deficiência intelectual nunca saberia o que é ser livre. Deficiência cerebral. Onde estaria a justiça nisso? Esse é um pilar, né, do kardecismo, é justamente essa ideia, que a pluralidade das existências é o que traz um senso de justiça para as vivências. Por que que alguém... Porque uma coisa é você dizer assim, eu fiz uma escolha negativa e matei uma pessoa porque eu estava com raiva. Ou me declarei para um homem casado e isso trouxe repercussões. Foi uma escolha que você fez. Mas que escolha você faz quando você nasce numa pobreza onde dentro da tua casa passa o esgoto da favela? Como que você tem chance? Enquanto o outro nasce no condomínio de luxo. Que roleta é essa? Que dados são esses que estão sendo jogados? Aí eu tenho que fazer o melhor disso? Por que que o outro pode e eu não posso? Porque se eu acredito que existe essa injustiça, então eu estou validando o direito do outro de cometer o homicídio. Cara, se não existe justiça, você só deu azar de nascer pobre e o outro rico, você tem todo o direito de invadir a casa dele e pegar o que você quiser. Dane-se, não tem justiça. Foi só azar. Quando eu entendo que existe justiça, eu compreendo. Este indivíduo que nasceu no berço de ouro, ele tem uma responsabilidade grande agora do que fazer com isso. Ele vai saber aproveitar disso ou ele vai derreter todo este ouro do berço para fazer um novo bezerro dourado e ficar ali adorando? Olha como eu sou bonito, olha meu carro, olha minha Ferrari, olha meu sobrenome, olha as viagens que eu faço. Dane-se todo mundo. Sai daqui, comissária. Comissária não, né? Vai chamar de aeromoça. Ou vai passar a mão nela, assediando sexualmente. Você sabe com quem está falando? Esse é o pobre, esse é o miserável, na verdade. Então, é sobre a experiência. A pluralidade das existências, ou seja, muitas existências, muitas reencarnações, permitem que eu compreenda: hoje eu estou pobre, hoje eu estou num corpo feio, hoje eu estou aqui, mas amanhã eu vou estar lá. Eu não tenho culpa se a minha genética me faz engordar e eu não consigo controlar isso. Enquanto o outro, não importa o que ele coma, ele não engorda. Eu vou gerando um sofrimento. Eu tenho todo o direito de ter raiva do magro. Mas quando eu compreendo que isso tudo tem a ver com uma experiência que eu estou passando e que essa é só mais uma, agora ele está nessa prova de que tudo que ele come não engorda e eu estou nessa de que só de respirar eu engordo, eu entendo, ok, o que eu aprendo aqui? Depois eu vou estar lá. Talvez ele já esteve e conseguiu aprender o que precisava disso e agora não tem mais que ficar lidando com caloria que vai comer ou não. Mas não cabe a mim julgar.
Ou eu aceito, então, que não existe pluralidade das existências, e aí tome o que é teu por direito, como você bem entender, porque é injusto, e o que é injusto tem que ser compensado mesmo. Ou eu aceito que tem, e tudo que acontece tem uma justiça. E aí eu começo a ficar responsabilizado, eu me responsabilizo pelas minhas ações, compreendendo que elas vão determinar o efeito. Então, ao invés de passar uma vida só fumando maconha, para não entrar em contato, eu passo uma vida entrando em contato e de vez em quando fumando maconha recreativamente, se eu gosto disso. Mas quando eu polarizo num único comportamento, eu só como, é só pornografia, é só droga, é só Netflix, é só mood, tanto faz. Então alguma coisa está errada. Tem que haver um pouco de tudo na sua vida. Tem que haver um pouco de lazer, tem que haver um pouco de descanso, tem que haver um pouco de conhecimento, para que você vá ampliando um pouquinho cada área da sua vida. Não polarize em uma só, porque as outras atrofiam. Tá? Então, se eu reduzo a uma única existência, não há recurso para modificar o que foi injusto. Eu não vou conseguir fazer crescer perna em quem nasceu sem elas. Eu não vou conseguir dar uma nova espinha para quem está paraplégico. E isso é injusto. Simples assim. Assim sendo, a aprendizagem do bem viver, do desfrutar, da saúde integral é feita mediante erros e acertos. Como tudo quanto diz respeito à existência, em qualquer forma através da qual se expresse. Ela continua elaborando o tema dizendo: erros e acertos. Eu não posso esperar que eu vou só cometer acertos. E eu não posso esperar também que eu vá só cometer erros. Qual que é a importância desse conteúdo? Tudo o que acontece com você deve ser estudado, não num nível neurótico, mas num nível compreensivo. Então eu coloco, o que estamos fazendo aqui? Às vezes dentro de um processo terapêutico, né, há um olhar em direção àquilo. Por que você faz isso? E a pessoa se sente julgada. Mas porque nós não somos treinados, nós não somos ensinados ao olhar científico. Por que você comeu a pizza inteira ontem à noite? Aí a pessoa, não, não, mas eu não tô dando uma bronca, eu não queria um pedaço da pizza, eu quero entender por que você comeu. Ela pensa, eu não sei. Então, é isso que nós temos que olhar. Por que você comeu a pizza inteira ontem à noite? Aí ela vai pensar sobre isso. Isso é tornar-se cientista de você. Isso é buscar autoconhecimento. Só que são tantos medos, tantas culpas e tantas defesas que, mas é porque eu estava ansioso, é porque. Não, tá, mas qual o motivo de você ter feito isso? Por que você está fumando tanto cigarro? É meu dinheiro, eu pago. É sim, mas por quê? Não sei. Se você faz um comportamento que você não sabe por que faz, você está inconsciente com relação à sua própria vida. Quando você está inconsciente sobre a sua própria vida, alguém se tornará consciente dela. Você tem que ser consciente da sua vida. O acaso não pode te proteger porque você está andando distraído. Crie regras de causa e efeito. Eu fumo por isso, por isso, por isso. Estou consciente que vai acontecer isso, isso, isso e tudo bem. Aí você fuma. Mas quando você não sabe por que faz, por que está casado? Por que briga tanto e continua no casamento? Por que está tendo síndrome de burnout, palpitação e um monte de outras coisas e continua nesse emprego? Porque eu preciso do dinheiro. Por que você precisa do dinheiro? Porque senão eu perco o meu carro. Que carro é esse? Ah, é um carro de 200 mil, mas você usa para quê? Para ir à padaria. Então você precisa de um de 200 mil? Essas reflexões. O que eu estou fazendo? Ah, mas todo mundo da minha família tinha um carro de 200 mil. Se eu não tiver, o que acontece o quê? Esse é o olhar científico. Mas não se sinta julgado neste momento. Não se sinta acuada neste momento, nem constrangida. Então, se a dentista pergunta, você passa fio dental? Você fala, não. Não, é porque eu passava, mas há 2 anos de atrás. Fala não. E tá bom, ela tá te perguntando. Ela precisa saber se você passa ou não para ela te instruir em que ela vai fazer. Se você mente, fica debulhando um monte de coisas, ela não tá nem aí, porque ela não é seu terapeuta, ela é sua dentista. Ela só está perguntando para saber o que fazer. Você usa ou não usa? Se você não usa, você fala não. Mas é tão difícil, é tão constrangedor. E essa é a luta. Vencer as resistências de mostrar-se quem é. Porque se nós não pudermos olhar quem você é no microscópio, nós não vamos conseguir propor tratamento para você.
Desfrutar da saúde integral é feita mediante erros e acertos. Então traga os teus erros para análise e os teus acertos também. Poxa, legal sua palestra, mas aqui foi inspirado. Dane-se a inspiração, foi legal. Sim, foi legal. Eu gostei do que eu fiz. Eu fiz esse acerto. Vamos olhar o seu acerto para entender o que aconteceu? Assim fica fácil de você acertar de novo? Senão cria superstição. Foi bom porque foi na terça-feira chuvosa de 22 de maio. Aí toda vez que for 22 de maio você tem que torcer para chover para ter uma palestra boa. Sai desse mundo. Isso é muito aprisionante. Como tudo quanto diz respeito à existência, em qualquer forma através da qual se expresse, a aprendizagem vem pelo acerto e erro. A viagem evolutiva, embora seja individual, impõe relacionamentos valiosos que contribuem para resultados amplos e benéficos, favorecendo toda a sociedade com os recursos para que vicejem condições gerais de equilíbrio entre todos e, por consequência, de paz e de bem-estar. É uma viagem evolutiva. Então eu escolho, eu quero fazer isso como mochileiro, eu quero fazer isso caindo aos pedaços, eu quero fazer isso a pé, eu quero fazer com conforto. Eu quero ir a 200 por hora ou eu quero ir andando? Embora seja individual, impõe relacionamentos valiosos que contribuem para resultados amplos e benéficos. Então, mesmo que você faça uma viagem individual, pegue uma moto e vá até Porto Alegre, de Recife a Porto Alegre, você terá que olhar na cara do frentista que vai abastecer sua moto, você terá que olhar na cara do cobrador do pedágio que estará ali no negocinho. Se você passar na cancela automática, vai ter aquela pessoa que está com colete lá para ver se passa tudo certo. É impossível a viagem sem um relacionamento humano. É impossível essa travessia. Então, se eu paro de olhar o outro como um obstáculo, como um inimigo, como um isso, e eu passo a vê-lo como um tu, todos, em algum nível, terão alguma sabedoria para me ajudar. Qual eu não sei. A que eu espero talvez não seja. Mas todo mundo é eu. Todo mundo é tu. Ninguém é isto. Isto é a vassoura. Isto é o aspirador de pó. Pessoas são eu. Esses relacionamentos, segundo Joana, contribuem para resultados amplos e benéficos, porque essas pessoas serão outros cientistas com outros pontos de vista, te ajudando a perceber sobre você, às vezes de forma falaciosa, às vezes de forma assertiva, mas você vai criando novos dados, favorecendo toda a sociedade com os recursos, para que vicejem condições gerais de equilíbrio entre todos, e por consequência de paz e bem-estar. Mas se todo mundo quiser ser o neurocirurgião do hospital, não vai ter ninguém para limpar o banheiro e aí vai todo mundo morrer contaminado. Então nós temos que saber qual que é a nossa função e qual é a função do outro. A existência terrena tem uma finalidade primordial e impostergável, que é a unificação do ego com o inconsciente, onde se encontram adormecidos todos os valores jamais experienciados e capazes de produzir a individuação. Essa existência que você está vivendo agora tem uma finalidade primordial, ou seja, isso é extremamente necessário, vem desde o começo e é impostergável, não dá para deixar para depois. É a unificação do ego com o inconsciente. Essa é a função. Se você não está fazendo isso, segundo Joana, você está procrastinando o óbvio. Você está deixando de fazer o que é primordial. A pedra fundamental. Ficando sem fundamento, você cai. É firmar a casa na areia e não na rocha. Ego, parte consciente de mim. Inconsciente, o inconsciente. É a conexão do eixo ego-self. Porque é no inconsciente, tanto no coletivo quanto no individual, que se encontram adormecidos todos os valores jamais experienciados e capazes de produzir a individuação. Ou seja, na minha sombra, naquilo que eu não sei a meu respeito, naquilo que eu não sei a respeito do mundo, estão as respostas, as peças para eu ir montando o meu quebra-cabeça. Por isso eu não posso ignorar a pessoa porque ela é gari e eu não posso também vangloriar a pessoa porque ela é neurocirurgiã. Eu tenho que entender que todos têm sombra. Tem uma virtude e um defeito em todas essas pessoas que eu enxergo, porque as têm em mim. Se não as houvesse em mim, eu não estaria na erraticidade, eu não estaria encarnado.
e eu teria muita consciência que seria no máximo uma encarnação missionária, como foi a de Jesus, por exemplo, então eu não teria esse sofrimento neurótico, eu nem estaria assistindo nenhum estudo de autoconhecimento, nem buscando nada, porque eu vim aqui para doar. Não preciso conhecer nada, eu já sei. Esse é o missionário verdadeiro. Tá? Então, essa é a separação. Quando eu aceito isso, não, eu não sou missionário. Eu não sou. Eu não sou o Messias. Eu não sou o braço direito de Jesus. Eu sou o Vitor. E você é você. Nós temos defeitos, nós temos qualidades, nós temos vícios, virtudes, compulsões, nós temos um monte de coisas. Temos belezas e feiuras. Só aceite. Então, se você está olhando para uma pessoa buscando uma beleza nela deste ângulo, intelectualmente ela fala tudo errado, um português cheio de falha, tenta achar beleza em outro lado. Mesmo analfabeta, ela conseguiu criar uma família. Enquanto você, todo intelectual, deixou o cacto morrer de sede. É assim. Ah, tá. Então eu começo a aprender com todo mundo. E me coloco numa posição também de ensinar com humildade. Onde se encontram adormecidos todos os valores jamais experienciados. Então, tá aí, né? Quem procura acha. Integrar-se no arquétipo primordial, em a perda da memória da própria consciência, da sua individualidade, é o objetivo da vida humana. Após vencidas as diferentes etapas orgânicas e psicológicas da sua evolução. A força geratriz para essa conquista é o Self, totalmente libertado da sombra e dos conflitos contínuos entre ânima e ânimos. Aqui ela coloca animaus, né? Mas ela escreve depois no livro que é anima e ânimos. Quando ela escrever isso, ela está dizendo isso, para abreviar. O arquétipo primordial é essa volta a Deus. Né? Arquétipo primordial, de onde tudo parte, Deus. Eu perco a própria consciência, ou seja, o meu ego, não é no sentido que eu desapareço, mas eu me torno um todo, eu me conecto ao todo. Este é o objetivo da vida humana, eu parar de ficar olhando só para mim. Eu parar de ver os outros como isto e vê-los como tu. Após vencidas as diferentes etapas orgânicas e psicológicas da sua evolução, começa com usar o penico quando é bebê, para depois usar a privada quando é velho. Para usar o andador, para usar a fralda de novo. Então é o começo e o fim, né? Para quem se cuida é menos, né? Tem gente com 100 anos que está aí conseguindo toda a autonomia, mas tem gente que com 60 já está precisando de cuidados. Foram as escolhas, foi a genética, mas tudo está relacionado com uma justiça. Se você agora está aí aos 20 anos achando que é imortal, aos 30 anos achando que é imortal, que a sua coluna é de adamantium, não se iluda. Na primeira pinçada você se arrependerá de não ter ajeitado a sua postura quando tinha 25. A força geratriz para essa conquista é o self totalmente libertado da sombra. Então não há mais este inconsciente, eu já entendi os valores e dos conflitos contínuos entre essa energia masculina e feminina, entre razão e emoção. Eu estou integrado, eu estou pleno, estou consciente. No início do tentame, quando escasseia a maturidade psicológica, antes da expulsão do paraíso, o ego toma todo o espaço do self, como se estivessem ambos no jardim do Éden, sem separação, sem diálogo, sem consciência. À medida, porém, que vem a expulsão do paraíso, adquire-se o equilíbrio da consciência, quando o ego se libera, embora ainda ocupando uma grande área no self. Eu vou para frente para voltar. Nota do expositor no livro Gênesis, capítulo 3, versículo 14 a 18, Moisés escreve o seguinte: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, dar a maçã para Eva comer, maldita serás mais do que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará.
E a Adão disse: Porquanto destes ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Então, esse é o mito da expulsão do Éden, né? Isso é um mito, isso não é uma verdade, isso não aconteceu. Porque um Deus desse aqui, pelo amor de Deus, né? Um Deus desse aqui não é um Deus desse aqui é um monstro. Então, essa é uma representação do processo de individuação que Joana interpreta, que está falando justamente sobre esse local de quando deixamos de ser ignorantes, quando comemos do fruto proibido, que passamos a ter consciência daquilo, ou seja, eu não sou vítima, eu sou o agressor, eu não sou um pobre coitado, eu sou o responsável. Isso, ih, rapaz, então não adianta mais ficar mandando minha mãe me mandar dinheiro, eu vou ter que começar a trabalhar. Não adianta mais eu ficar culpando a minha esposa, eu vou ter que tentar conquistá-la de novo. É a luta de despertar. Porque nós chegamos num processo terapêutico, ai, coitado de mim, eu sou a pessoa mais sofrida do mundo. A pessoa até fala na terapia: Olha, acho que você nunca atendeu alguém tão difícil quanto eu. Essa é a pessoa mais fácil de acompanhar. Ela é completamente ou muito inconsciente a seu respeito. Ninguém é um caso extremamente difícil. Nós somos só seres humanos. E não adianta. Então você pode pôr 50 Ford Focus para o mecânico arrumar. O máximo que ele vai ter é o pior problema que pode existir dentro de um Ford Focus. Então ele não tem como ter algo que ele não possa resolver. Talvez ele tenha que ler um manual, uma coisa ou outra, mas assim, essa é a sensação. A pessoa fala: Eu não sou um Ford Focus, eu sou um carro que ninguém conhece. Não, você é um ser humano. Tem complexos, tem seus arquétipos inflados ou não inflados, tem adoecimentos, não tem adoecimentos. Então, quando eu tomo consciência disso, eu sou expulso do paraíso, que é a zona de conforto, o lugar onde eu sou vítima, o lugar onde eu só quero receber, o lugar onde eu não sinto que eu sou responsável por nada, onde só os outros é que são. E isso me traz dor. Então, essa representação do mito da expulsão do paraíso fala sobre assumir as consequências pelas escolhas e o quanto o processo de individuação e conscientização nos tira da zona de conforto e nos obriga a tomarmos posse da nossa vida. Então, olha, no início do tentame, ou seja, quando começamos esse processo de evolução, quando escasseia a maturidade psicológica antes da expulsão do paraíso, porque quando eu estou no paraíso é porque eu sou imaturo psicologicamente, o ego toma todo o espaço do self, como se estivessem ambos no jardim do Éden, sem separação, sem diálogo, sem consciência. É essa pessoa que pensa: eu não sou ruim, os outros é que são. Eu não faço nada errado, eu sou ótimo. À medida, porém, que vem a expulsão do paraíso, e esse estudo aqui é uma expulsão do paraíso para muita gente. Tem gente que desliga e volta só daqui uma semana. Tem gente que fica com raiva de mim, de Joana, de Kardec, da televisão, do YouTube, porque está sendo expulsa do paraíso. Tá? Então ela fala: Ô bem, chama o marido dela, vem aqui assistir esse estudo comigo que tem algo que você precisa ver. E aí no meio do estudo aparece algo para ela. Aí o marido fala: É mesmo, hein? Muito bom. Que bom que você está ouvindo isso, você precisa aprender. Aí ela fica com raiva de mim e do marido, mas nunca dela. Era bonito para o outro. Isso é expulsão do paraíso. Então, quantas pessoas não foram expulsas do paraíso aqui no canal Mood? Adquire-se o equilíbrio da consciência quando o ego se libera, embora ainda ocupando uma grande área do self. Eu vou chateado, eu vou triste, mas aí tem gente que foi embora e volta. Olha, eu parei de assistir os estudos em 2018, estou voltando agora em 2023. Precisou de 5 anos caminhando para retornar. Tudo bem, sem problema. Por isso mude no seu tempo e do seu jeito, mas mude. Voltando em Joana. Por fim, ego e self, em seu eixo de harmonia, faz-se quase consciente.
facultando a presença de Deus no íntimo, o retorno ao arquétipo primordial. Jesus sabia dessa ocorrência e por essa razão misturou-se às massas desesperadas, imaturas psicologicamente, sofridas. Jesus expulsou um monte de gente do Éden, os fariseus e os escribas principalmente. E tirou um monte de gente do inferno também, que eram aqueles rejeitados das minorias. Então, por fim, eu começo lá atrás, passo por esse processo, no fim, ego e self, o eixo ego-self, lembra do primeiro encontro, faz quase consciente, facultando a presença de Deus no íntimo, o retorno ao arquétipo primordial. Então aqui ela conecta com a parábola do filho pródigo de novo. Eu fiquei com raiva de Deus porque ele me expulsou do paraíso, eu fiquei com raiva da cobra, eu fiquei com raiva da Eva, eu fiquei com raiva de mim, eu fiquei com raiva da enxada que eu tive que usar para produzir, eu fiquei com raiva da lagarta que comeu minha alface. Depois que eu paro de ficar com raiva de tudo, eu volto. Percebo, tudo bem, eu não preciso comer essa maçã, eu nem preciso do paraíso. Porque isso aqui nem é um paraíso. Isso era um berço. Paraíso é autonomia. Paraíso é a autonomia. Dependência e vitimismo é berço. Nós precisamos sair do berço. Nós precisamos caminhar em direção a esse desenvolvimento. Nos tornarmos adultos. Aqueles que se apresentam como adversários de fora nada podem fazer, realmente, de prejudicial a quem é livre internamente, a quem venceu os impulsos e superou as tendências agressivas. No entanto, encontrando-se preso aos interesses mesquinhos da superficialidade, rivaliza com esses que se lhe tornam inimigos, porque facilmente se fazem também inimigos. Ela continua explorando e dizendo: quando eu estou bem resolvido, quando eu estou maduro psicologicamente, eu não vejo inimigos. Eles não têm poder de me afetar, porque não há nada a ser afetado em mim. Eu não posso te deixar triste, mas eu posso movimentar a tristeza em você. Às vezes você não escuta uma música e sente tristeza. A intenção do músico não era te deixar triste, mas aquela música movimentou a tristeza em você. Então a música não é triste. A música mexe a sua tristeza porque tem os gatilhos certos para isso. Tanto que tem coisas que as pessoas falam: nossa, que música triste, e o outro fala: que música linda. Porque consegue perceber que o artista elaborou uma poesia sobre a tristeza, mas aquilo não mexe nele porque ele não tem a tristeza nele, mas é possível apreciar a tristeza porque ele sabe que ela existe e a maneira como o indivíduo a descreveu é bela. Então isso se torna belo. Se para você é triste, é porque a tristeza está em você. Então, se o adversário consegue te incomodar, é porque o que ele quer mexer em você tem em você. Quando você elabora, quando você cresce, quando você aumenta esse espectro, que o verde não é só verde, que o verde é verde água, que o verde é turquesa, que o verde é não sei o quê, você começa a perceber: não, o outro só está melindrado comigo. Ele não me odeia, ele está com inveja de mim. Ele não me rejeita, ele me admira. Só que ele não tem inteligência emocional para fazer isso. O ego dele não deixa ele aceitar que ele me admira. Então, por isso, quando uma pessoa vê a outra com um corpo que ela gostaria de ter e com uma roupa mostrando parte desse corpo, nossa, que vulgar ficar mostrando tudo isso. Ou seja, ficar esfregando na minha cara o que eu não tenho. É isso que ela está dizendo. Se ela tivesse o corpo daquela pessoa, usaria uma roupa que mostra até mais. Mas ela não tem. Então, como ela está frustrada, ela não consegue olhar e falar: nossa, que mulher linda. Que corpo lindo. Como eu queria ter este corpo para mim. Ela vulgariza. E se essa mulher que está com esse corpo mostrando não tem isso bem resolvido dentro dela, ela começa a se cobrir com vergonha. Ai, que vergonha. Ela não tem que sentir essa vergonha, a vergonha está no outro. Então, quando é que eu encontro o problema nisso? Quando eu estou preso aos interesses mesquinhos, da superficialidade. Aí eu rivalizo com esse, porque eu também estou na posição de ser inimigo. A grande viagem, iniciada com a expulsão do paraíso, vai ensejar o conhecimento das possibilidades de vitória nas renhidas lutas. Novo Adão que é obrigado ao trabalho com suor, com renúncia e esforço, a fim de autodescobrir-se e conseguir o diálogo
entre o ser que aparenta e o ser que é, espírito indestrutível. Porque essa é a nossa experiência, a experiência que deveria ser o processo natural. O filho que sai de casa e passa a ter que pagar as contas e tudo mais, mas tem pai e mãe que não deixam isso acontecer. Mesmo que o filho saia de casa, ele continua trazendo a roupa para a mãe lavar. Às vezes isso é uma transição, mas às vezes isso fica fixo. A mãe cozinha a marmita para o filho todos os dias levar. O filho nunca se desenvolve. Então, a chamada é aqui: você cresceu, você foi expulso do paraíso. Então, quando diz Deus agora falou que Adão vai ter que trabalhar, do suor da testa dele é que ele vai conseguir comer, né? Ele vai precisar do trabalho, ele vai ter que fazer a parte dele para que aquilo se conquiste, é visto como uma punição severa. Como nós internalizamos isso, parece que é um abandono, que é uma punição, mas não é, isso é um prêmio. Sai do paraíso, para de usufruir daquilo que é do outro, para de viver confortável só reclamando e vai construir as tuas coisas. Isso vai desenvolver você como personalidade, vai desenvolver o seu caráter. É muito melhor, mas dá medo. Então fica um apego, fica nutrindo aqui e ali, fica cuidando aqui e ali. O filho pode tentar fazer o investimento errado que ele fizer, porque o pai continua bancando os erros que ele comete, bate o carro, paga a franquia do seguro, dá um carro novo, nunca termina. Expulsar do paraíso, então, é um gesto divino, é um gesto de amor, não é um gesto de punição. Registre isso no seu íntimo. A expulsão do paraíso é sintoma de crescimento, gesto de amor. A criança que existe em todos inevitavelmente cresce e desenvolve a capacidade de entendimento, a necessidade de libertação, a busca do si mesmo, a aventura que lhe dá a experiência, a fim de realizar mais tarde a volta para casa. Si mesmo é self, né? Então ela fica usando os dois termos, mas um é só em português e o outro em inglês. A criança que existe em todos, porque todos fomos crianças, inevitavelmente cresce. Então, é inevitável que a criança cresça. Você pode levar para o caminho que for, mas em algum momento isso acontecerá. Porque você também não estará aí para sempre para o seu filho. Mas quando eu morrer, ele se vira. Mas com 50 anos vai ser muito mais difícil aprender do que com 12. Então, é muito difícil essa luta. Essa é uma luta de fé. Essa é uma luta de desconstruir essa imagem que foi colocada católica, né? Essa imagem protestante da violência de Deus, do Deus punitivo, de fica quietinho, não coma a maçã da sabedoria. Mas é o oposto. Eu tenho que me empanturrar da maçã da sabedoria. Eu tenho que sempre buscar o conhecimento. Eu tenho que sempre conseguir discernir o bem do mal e ir melhorando e aumentando a minha capacidade de identificação moral, minha inteligência espiritual, para que eu tome decisões melhores que me trarão mais liberdade, como vimos no começo aqui do encontro. Ela cresce e desenvolve, porque é aquilo que está envolvido, então ela desenvolve a capacidade de entendimento. O filho, a filha tem que perceber que estão sendo tóxicos para a mãe e para o pai, para si mesmos. Eles têm que compreender isso. Isso gera uma necessidade de libertação. A busca do si mesmo. A aventura que lhe dá a experiência, a fim de realizar mais tarde a volta para casa. Então, em algum momento em que você olhou no espelho, ouviu uma foto sua e pensou: Meu Deus, como eu tô gordo. Esse é o momento que você é expulso do paraíso. E aí você tem que fazer o caminho dessa aventura. Eu vou descobrir o que é nutricionista, eu vou descobrir personal, que tipo de treino eu gosto de crossfit, calistenia, caminhada, remada, eu não sei, eu vou tentando, sua vida não muda. Ou então você quebra o espelho, rasga a foto, deleta a foto. Essa é a diferença entre os que vão mais rápido e os que demoram mais. Esse é o simbolismo aqui. Depois, lá na frente, quando você retorna para casa e volta para o seu peso saudável, você tem essa sensação. Eu não implorei para voltar ao paraíso. Eu construí um. É uma diferença imensa. Só quem chega nessas pequenas vitórias vai entender o que eu estou dizendo. Né? Não tem cirurgia mágica para isso.
Nesse retorno não existe a culpa, mas a consciência, pois que ambas surgiram ao mesmo tempo. Desde que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, saíram da ignorância de si mesmos para os enfrentamentos. Então volta aqui. A volta para casa. Só que como é uma volta para casa, não por uma humilhação, porque eu estou com inveja da comida dos porcos, como na do filho pródigo, mas porque agora eu volto para casa como visita, eu volto para casa contribuindo, entende? Mãe, eu vim te dar uma máquina de lavar nova, não eu vim dar as minhas roupas para você lavar. Mãe, eu vim te levar para almoçar e não vim aqui comer o teu almoço, ou vim aqui cozinhar para você. É essa a representação. Você volta para casa depois da peregrinação, depois do sofrimento de vencer o ego e perceber que não foi uma punição, e aí você consegue promover um paraíso na vida das pessoas que te cercam. Só que este paraíso justo, este paraíso que expulsa, este paraíso que deixa o outro se desenvolver. Então você não se torna esse Deus patriarca que fala: vocês são todas crianças, eu vou acolhê-los, podem ficar comigo que eu vou cuidar de vocês. Não. Eu vou dar o que eu posso. O resto você busca. E você não verá isso como abandono. Você não verá isso como violência. Você verá isso como gesto de amor. E compreenderá o outro lutando, esperneando, birrando. Tudo bem, eu também já estive lá. Que bom que ele está reclamando. Bate com bastante força essa inchada aí na terra, tá bom? Fica com bastante raiva da lagartinha comendo teu alface, tá bom? Não tem problema. Em algum momento você vai perceber que é melhor comer um alface cultivado com amor do que com raiva. Teu estômago dirá. Então, no retorno não existe culpa, mas consciência, pois que ambas surgiram ao mesmo tempo, desde que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Saíram da ignorância de si mesmo para os enfrentamentos. Alguns chamaram isso de culpa, outros chamaram isso de consciência. Nós estamos chamando de oportunidade de consciência. Alguns religiosos estão até hoje presos nessa culpa. A criança que neles existia cede lugar aos adultos, aos seres formados para a procriação, para o desenvolvimento, não mais para a inocência, a ignorância permanente da sua realidade. Então, o desenvolvimento do símbolo de Adão e Eva fala para isso. Tanto que depois dessa passagem do capítulo 3, no 4 já vem a outra que foi estudada, né? Quando Adão e Eva começam a ter filhos, que foi lá para o Caim e Abel. Então eles saíram desse estado de crianças que estão ali esperando o papai trazer a mamadeira e foram se tornar genitores. Foram criar alguma coisa, foram produzir algo com isso. Então, a criança que neles existia cede lugar aos adultos. Esse espaço, então, é desenvolvido. Estes seres são formados para a procriação. É o que eu estou dizendo. Tem gente que ele vem aqui e assiste esse estudo, ou assiste o clipe de uma música, ou lê um livro e fala: ah, que porcaria, ah, não gostei, ah, mas não produz nada. Esta pessoa não produz nada. Ela só reclama do que os outros oferecem, porque ela quer tudo na boca. Quando eu entendo que eu não posso continuar sendo uma criança, que eu tenho que ir para esse estágio de me tornar adulto, eu compreendo que eu preciso produzir algo para a sociedade. Eu preciso alimentar os bebês. E eu começo a servir. Servir de ser útil. Servir de ter serventia, não de serviçal. Eu entendi o processo. Aí você escreve um livro, ou você doa o sêmen ou o óvulo, mas você produz alguma coisa para que a vida continue. Você não deixa ela morrer em você. Nem seu intelecto, nem a sua genética, nem a sua sabedoria, nem o seu afeto. Constrói alguma coisa. Tá com raiva? Tá chateado porque Deus tirou o teu filho de você em idade pequena? Mas não fique com raiva das outras crianças. Não fique com raiva quando você vê um pai com um filho no ombro, porque você não pode colocar o seu. Permita que isso continue fluindo. Tá cheio de criança precisando de amor. Tá cheio de planta precisando de água. Tá cheio de animal abandonado precisando de carinho. Tá cheio de gente precisando. Se você tem para dar, mas não pode dar para quem você queria, não deixe isso morrer em você.
Construa algo com isso. É aí que você vê essas mães que o filho morre de uma doença rara, elas não ficam processando o médico, elas criam uma ONG que estuda a doença rara para que outros filhos não morram. Essa se tornou genitora. A que fica com raiva da vida e quer matar o médico, essa continua criança. Porque é dor. É o que fazemos com a dor. Perder um filho é ser expulso do paraíso. Mas o que você faz com isso? Pega a enxada para matar Deus ou pega a enxada para plantar? Não digo que seja fácil. É um convite à reflexão. Mudar esse estado de reclamação. Começar a produzir. Se não tem nada no YouTube que preste para você, crie você o conteúdo que presta. Se não tem nenhum livro que é legal, escreva você o livro legal. Pare de ficar esperando que os outros produzam. É uma informação importante, em todos os sentidos. Contribua, faça a sua parte. Por isso, no começo eu falo, vai fazer o estudo gratuitamente? Compra o livro. Compra o livro com dinheiro. Paga por isso. Faz a tua parte para que isso estimule novas produções. E assim nós vamos trazendo uma reflexão maior para todos nós. É uma função. O que eu estou semeando aqui é o que Joana semeou atrás, que é o que o Jung semeou atrás, que é o que Kardec semeou atrás. Eu só estou dando continuidade. E você? Vai morrer em você porque não quer dividir isso com mais ninguém? Ou vai permitir que isso floresça? Lembra da pessoa que pegava os estudos do Livro dos Espíritos que eu fazia e apresentava no centro espírita como se fossem dela? Olha o tamanho da pequenez. Olha o tamanho da pequenez. Se eu não fizesse mais o estudo, ela ia fazer o quê? Passar vergonha na frente de todo mundo? Então não seja essa pessoa. E se você está sendo essa pessoa, comece a fazer o movimento para deixar de ser. A psique amadurece, amplia seu raio de entendimento e de ação, engrandece-se, faculta a fissão dos eus, de modo que o ego se espraie, que surjam a sombra, o ânimo e a ânimas, que se conquistem os espaços, o ânimos e a ânima, que se conquistem os espaços naturais, de maneira a criar o diálogo, a interação do eixo perfeitamente entre ele e o self. Essa viagem para a casa paterna já não tem retorno. Então não fique com medo. Isso que é conquistado pelo processo terapêutico, pelo processo de autoconhecimento, você não vai voltar a ser. Eu tenho medo de voltar a ser o que era. Pode até ser, mas você aprendeu a sair. Você não vai ficar lá tanto tempo e não vai ser com tanta intensidade e não vai ser tão inconsciente. Não tem mais como. Depois que você aprendeu. Não fique com medo. A recaída é só isso. Ah, uma recaída eu levanto. Mas se você levou 10 anos para se levantar na primeira, na próxima, em um ano, você se levanta. Isso é importante ter em mente. Nada do que você aprende é descartável, nada do que você aprende é inútil. Tudo em algum momento te servirá para algo. Porque a psique amadurece, amplia o seu raio de entendimento e de ação, engrandece e aí faculta a fissão dos eus, de modo que o ego se espraie, que surjam a sombra, a ânima e o ânimos, que se conquistem os espaços naturais. Então a parte consciente de mim aumenta e a minha sombra diminui. Eu passo a ter mais consciência com relação ao que são os movimentos do meu afeto, o que são os movimentos do meu intelecto, e não fico mais refém deles. Eu crio um diálogo, uma interação do eixo perfeito entre o ego e o self. E aí não tem mais retorno. Porque o espaço que eu conquisto, eu não perco mais. Esse é o ponto importante. Criar uma correlação onde o que eu sou na essência é o que eu mostro na aparência. Essa é a busca, essa é a luta, e o processo reencarnatório facilita isso para aqueles que sabem aproveitar, para aqueles que não querem ficar neutralizados apenas em uma emoção, em um sentimento, em uma droga, em uma vivência. Aqueles que se permitem experimentar crescem mais rápido e mais profundamente. Próximo encontro, dia 6 de maio, capítulo 4.1. Perder-se e achar-se. Ok? Obrigado então pela companhia. Estudo muito intenso, muitas e profundas reflexões que com certeza te ajudarão se você permanecer com a mente e o coração abertos. A única intenção aqui é te ajudar. Não tem juízo, não tem punição, não tem deboche, não tem bullying. É processo de autoconhecimento assertivo e sem rodeios. Um grande abraço e muita paz.